Bem-vindo a mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente trata aqui de assuntos do seu interesse. Qualquer pessoa que paga imposto de renda pode destinar parte desse recurso para instituições que atendem crianças e adolescentes de seu município. Sobre essa destinação, a gente conversa agora com o auditor da Receita Federal, Antônio Henrique Baltazar. Auditor, qual que é a previsão legal para esse tipo de compensação, de dedução? Bem, a dedução ao fundo da criança e adolescente é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, no ECA, e por atos normativos internos da própria Receita Federal que regulamentam essa possibilidade de dedução do imposto de renda. Mas, nesse caso específico, para doações para o Fundo da Criança e Adolescente. Exato. O Estatuto da Criança e Adolescente e esses atos normativos internos da Receita, eles vão dispor sobre a possibilidade de dedução do imposto de renda daquelas doações efetivadas ao Fundo de Amparo à Criança e ao Adolescente. Auditor, e quem pode fazer essa dedução? Qualquer pessoa que declare? Qualquer pessoa, você já disse, qualquer pessoa pode fazer essa doação, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Existem alguns limites que são estabelecidos tanto no Estatuto da Criança e Adolescente quanto nos atos internos da Receita Federal e que eu vou discorrer aqui rapidamente. No caso das pessoas físicas, elas podem doar, na verdade o valor que elas quiserem. O que elas podem deduzir do imposto de renda é no máximo 6% do valor do imposto devido. No caso das pessoas jurídicas, elas podem deduzir até 1% do valor do imposto devido. Então, esses são os limites relacionados ao valor da dedução. E essa dedução, qual que é o objetivo, né? O fisco, ele abre mão de arrecadar uma parte do imposto de renda com que objetivo? Na verdade, é uma ideia de responsabilidade social de todas as pessoas. Essa questão de amparo à criança e adolescente, que é o objetivo do fundo ou dos conselhos de amparo à criança e adolescente, eles têm como objetivo estabelecer políticas sociais de amparo, o próprio nome já diz, a crianças e adolescentes, que na essência é uma atribuição do próprio poder público. Como o poder público ele estabelece a responsabilidade de todas as pessoas a atuarem desta forma, ele abre uma contraprestação. A partir do momento em que você doa para a realização desse tipo de atividade, eu posso fazer essa dedução do imposto de renda. Na verdade, são atividades complementares. É o poder público junto com a sociedade civil com um único objetivo: as políticas públicas de amparo à criança e adolescente. Auditor, nós estamos falando sempre de criança e adolescente, mas a previsão legal para deduções de incentivo a outras áreas, a cultura, segurança, esporte? Perfeito. Existem 3 tipos de doações que podem ser deduzidas do imposto de renda em síntese. Essa primeira, que é a do Fundo de Amparo à Criança e Adolescente. Existe uma doação para políticas ou para programas de incentivo à cultura e a outra de programas de incentivo ao audiovisual. Essas 3 modalidades de doação possibilita-se a dedução do imposto de renda. Só que tem um aspecto a ser ressaltado, que é no caso das pessoas físicas. Aquele limite que eu disse anteriormente, de 6% do imposto devido, que pode ser deduzido, ele abrange tanto as doações efetivadas ao Fundo do Amparo à Criança e Adolescente, as doações ao incentivo à cultura e ao audiovisual. Mas não são cumulativos, eu não posso doar, somar essas doações. O valor total que você doou, ele poderá ser deduzido limitado a 6% do valor devido, cumulativo. Não é 6% para o amparo à criança, o incentivo à cultura e ao audiovisual, ele é total. Auditor, e essa doação, ela pode ser feita pelas pessoas jurídicas, pessoas físicas? Essa doação pode ser feita diretamente à entidade? Mas isso você responde daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente já está de volta.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você cidadão, pode fazer suas reclamações, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contatar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um dos nossos atendentes na sala da ouvidoria, que fica localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Estamos prontos para atendê-lo. Estamos de volta com o Justiça do Trabalho em Foco, que hoje trata da dedução no imposto de renda das doações a entidades que atendem crianças e adolescentes. Auditor, as doações podem ser feitas diretamente às entidades? A resposta é mais ou menos assim. Poder pode, só que se for efetivada diretamente para as entidades, haverá uma impossibilidade de dedução do imposto de renda. Ou seja, para que se obtenha a dedução do imposto de renda, as doações devem ser efetivadas junto ao Fundo de Amparo à Criança e ao Adolescente. Podem ser doados bens, uma geladeira, por exemplo. Eu posso doar? As pessoas acreditam que só pode ocorrer a doação de dinheiro, mas na verdade pode ser doado tanto dinheiro quanto bens. Bens móveis para as entidades que atuam na proteção ao amparo à criança e ao adolescente. Podem sim ser doadas e elas podem ser submetidas ao processo de dedução do imposto de renda. Auditor, nós aqui da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, magistrados e servidores, temos uma entidade chamada Comitê Pro Infância que possibilita a todos nós fazer essas deduções no imposto de renda. E para conhecer um pouquinho mais sobre o Pro Infância, a gente vai ver agora um vídeo sobre essa entidade. O Comitê Pro Infância, instituição beneficente formada por magistrados e servidores do TRT de Mato Grosso, é pioneiro em Cuiabá na captação de recursos com possibilidade de restituição na declaração do imposto de renda. Nós começamos, esse programa foi aberto com 12 instituições. Hoje nós atendemos 33 instituições até 31 de dezembro de 2008, com mais de 3.600 crianças beneficiadas diretamente por esses projetos. E essas crianças, em que entidades elas são atendidas? Qual a faixa etária? Olha, as crianças são atendidas nas diversas instituições filantrópicas, preferencialmente. Nós temos alguns projetos que abrangem até projetos municipais e estaduais, que o importante é que as crianças elas sejam realmente atendidas por esses recursos que se originam do artigo 260 do ECA. Então são crianças carentes dos bairros periféricos, da grande maioria, de Cuiabá. A trajetória desse recurso é o seguinte: no caso do TRT especificamente, que é a área que a gente coordena e controla, o recurso ele sai depois da autorização do servidor, do percentual da sua conta, do seu olerite, que ele é descontado em folha, ele vai direto para a conta no fundo dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos o controle de quantos servidores fizeram esse depósito, fizeram essa doação, e nós então encaminhamos essa relação para o conselho vai até o fundo emite o recibo. Esse recurso fica lá depositado por um período. Aí são apresentados os projetos e os planos de aplicação. Quando apresentado o plano de aplicação, o conselho aprova o plano de aplicação. Esse plano de aplicação é encaminhado para a Secretaria de Bem-Estar, que é a responsável direta pela liberação desses recursos. Esses recursos então são liberados e repassados para a execução dos projetos em andamento. No caso, nos projetos que nós temos são o projeto Dia a Dia, o projeto Qualificar, o projeto Reforma e Ampliação e outros projetos, no caso de atendimento, mídia socioeducativa, prevenção contra drogas e etc. E a coordenadora da creche fala da importância dessa contribuição no dia a dia de dezenas de crianças atendidas pela creche. Esse centro educacional ele atende 80 crianças no período integral. E de que idade que vocês atendem? A idade que nós atendemos é de 1 ano e 6 meses até 4 anos de idade.
Esses recursos que vêm desse programa Pró-Infância, do Comitê Pró-Infância, auxiliam a entidade em que áreas, em que aspecto? Tá, esse dinheiro ele auxilia na alimentação do dia a dia, né? E em tudo, né? O arroz, feijão, a carne, o leite, o pão, né? É tudo pago com esse dinheiro. E esse recurso faz diferença no fim do mês? Nossa, como faz, né? Porque a creche ela sobrevive de doações. Então existe, né, outras ajudas, né? Mas aquela alimentação assim mais pesada, né? Que é o arroz, feijão, o óleo, né, o açúcar. Mas assim, a carne, legumes, verdura, o leite, pão, margarinas, assim, coisas que as crianças precisam comer, né? E que infelizmente a gente acaba não recebendo. A bolacha, né? Quer dizer, são muitos alimentos que é com o dinheiro do comitê que a gente, né, assume essas compras. Fora alguns materiais pedagógicos, né, de mais necessidade e também assim pequenas reformas, né? Porque a manutenção da creche, ela assim, sai muito cara, né? Quebra chuveiro, quebra torneira, né? Então tem que fazer uma pintura. Então, pequenas reformas, quando a gente assim consegue, né? Auditor, e quem faz a declaração simplificada? Ela pode deduzir? Mas isso a gente conversa no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Dignidade e segurança para produzir em condições de igualdade são princípios para o trabalho decente. Discuta com empresários, governo e classe trabalhadora ações para que todos tenham trabalho decente sem acidentes e sem exploração de crianças e adultos. Participe da Conferência Estadual pelo Trabalho Decente de 14 a 16 de abril no Cenário Rural em Cuiabá. Faça sua parte por uma vida mais decente. Informações pelo site www.mt.gov.br. Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa sobre a compensação no imposto de renda de doações feitas a crianças e adolescentes carentes do seu município. Auditor, quem faz a declaração simplificada pode deduzir? Aquele que optou pela declaração, pelo modelo de tributação simplificada, ele não tem a possibilidade de fazer a dedução deste valor que foi destinado ao Fundo de Amparo à Criança e Adolescente. Isso porque já existe uma presunção de um desconto oferecido automaticamente no valor de R$12 mil, que decorre deste modelo de tributação simplificada. Por isso não se pode fazer mais outro tipo de doação. Isso é importante observar também que tem duas outras vedações. As empresas que são optantes pelo modelo simplificado de pagamento, que é o Simples, também não podem fazer essa dedução, e nem aquelas que optam pela declaração do imposto de renda sob a ideia do lucro presumido, somente as empresas que optam pelo lucro real. E como comprovar, na hora de fazer a declaração, o ajuste anual, como comprovar essa doação? Bem, toda vez que se efetua o pagamento ou que se realiza uma doação para o Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, os conselhos, sejam eles municipais ou estaduais, eles devem obrigatoriamente emitir um recibo que comprova esta doação. Este recibo deve ser guardado pelaquela pessoa que efetuou a doação, para que, se eventualmente a Receita lhe venha exigir, essa pessoa apresente o recibo comprovando a doação. Auditoria Receita, ela fiscaliza a aplicação desses recursos? Pois bem, a realidade é mais ou menos vinculada a um poder público federal como um todo. Ele realiza fiscalizações sobre a aplicação dessas doações. O Ministério Público fiscaliza, o Tribunal de Contas da União fiscaliza, e a Receita Federal ela vai fiscalizar dois aspectos. Primeiro, se efetivamente houve a doação. Por isso há a exigência do recibo que comprova a doação. E da mesma forma, ela exige que os conselhos apresentem uma declaração de benefícios fiscais, onde conste o nome de todas as pessoas que efetuaram doações. E existe alguma vantagem para o contribuinte em antecipar esse pagamento de imposto de renda? Porque é uma antecipação, né? Você paga ao longo de todo o ano para o ajuste
no momento da declaração? O grande benefício é a responsabilidade social de todos nós e nos ajudar a realizar uma política pública voltada ao amparo à criança e adolescente, de forma a redução das desigualdades sociais, as desigualdades existentes na nossa sociedade. A gente fez a pergunta anterior sobre a fiscalização da aplicação desse recurso, sobre como a Receita atua nessa fiscalização. E aí eu faço uma pergunta para você. O contribuinte também tem como fiscalizar, né, no momento em que ele aplica o recurso no seu município? Esse é o mais importante, eu acho que é o grande benefício de se fazer essa doação, porque permite que o próprio indivíduo, aquele que realizou a doação, fiscalize de modo direto a aplicação do recurso por ele doado, sejam ela em creche, sejam em escolas municipais, seja em qualquer instituição cujo objetivo é o amparo à criança e ao adolescente. Isso é muito importante e é muito eficiente. Auditor, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço, estou sempre disponível. E chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho em Foco. Se você quiser rever este ou um dos mais de 50 programas que já fizemos, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner TV que está à direita do site. Fale com a gente, envie seus comentários, suas sugestões, suas críticas. O endereço eletrônico está no nosso vídeo. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.